Nós vamos meditar em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vamos dar sequência às considerações em Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, que nos diz assim, versículos de 1 a 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Nós vimos desde o começo que o contexto, o autor está escrevendo essa carta aos Hebreus, que é um contexto onde havia perseguição por parte de Roma, e muitos daqueles cristãos que eram judeus, que antes então estavam no judaísmo, eles estão sendo tentados a voltar para trás, a voltar ao judaísmo e anular o sacrifício de Cristo, anular os princípios da fé e a vida cristã. Então o autor está encorajando a eles a prosseguirem pela fé em tudo aquilo que a lei apontava como sombras e figuras, como ele fala no capítulo 10, o autor não menciona seu próprio nome, deixa no anonimato. E, no entanto, é uma carta que está repleta de muitas lições para nós. É uma carta extremamente importante. Nesse contexto, a gente vê que, por exemplo, no período de Atos dos Apóstolos, especialmente no começo, era possível alguém ser um cristão e um judaizante. Tanto que muitos que creram no Evangelho e estavam em Jerusalém e depois em outros lugares, eles criam no Senhor Jesus, mas eles ainda praticavam vários pontos da lei de Moisés. Então, o judaísmo era a religião oficial. E eles estavam, poderemos dizer, num período de transição. Mas quando irrompeu a perseguição de Roma, você não pode estar com um pé no cristianismo e o outro no judaísmo. Ou você é 100% cristão e abandona qualquer outro tipo de religião, ou você volta para a sua própria religião e não segue a Cristo. Muitos cristãos eram perseguidos, especialmente porque havia aquele argumento de que Jesus era rei, então logo César não é rei. Então se você segue um rei que não é o imperador, você atraía perseguição contra si. E também havia acusação de que, assim como aconteceu com Jesus, né, ele está pregando contra o templo, contra a lei e contra Moisés. Esses foram motivos pelos quais também crucificaram Jesus, né? Então agora muitos cristãos eram perseguidos, se não todos, porque era considerado uma seita. Saulo, quando perseguia a igreja, chamava aquele povo do caminho. Para ele, a igreja era uma seita. Então ele estava fazendo um grande serviço para o judaísmo, do qual ele representava. Então, se você de fato fosse um cristão no período do judaísmo, no período de Paulo, no começo, então você atrairia perseguição, uma perseguição religiosa. Mas como o judaísmo estava debaixo da autoridade de Roma, então também havia uma perseguição política. Era uma perseguição religiosa, como até hoje é chamado as guerras que existem no contexto de religião, as guerras santas, né? Mas sabemos que temos um viés político ou governamental por detrás. Então você tem tanto Roma quanto o judaísmo perseguindo os cristãos. E agora a tentação é voltar para trás. E essa carta vai dizer que não somos daqueles que recuam ou daqueles que voltam para trás.
abandonar a fé aqui, ou voltar para trás, ele está se referindo a deixar de olhar para Cristo conforme o cumprimento da lei, das sombras, das figuras, das profecias, e voltar para todo esse aspecto que era só uma tipologia, né? E negar que Jesus é o Cordeiro que havia de vir, o Messias, que todas as tipologias se cumprirem em Cristo, né? Então, eles tinham essa tentação. O capítulo 5, o autor disse que eles já deveriam ser mestres, decorrido o tempo que eles já estavam caminhando, mas eles estavam se comportando como bebês, e agora eles precisavam de alguém que realmente voltasse a ministrar leite para eles. Então, por causa da negligência, eles retardaram ali o seu progresso, o seu crescimento, e deixaram de prosseguir. O capítulo 4 fala da necessidade da fé, porque no período de Moisés, no período da peregrinação do deserto, eles deixaram de entrar em Canaã, porque o que eles ouviram, eles não misturaram com a fé. Então eles tentaram o Senhor, e agora no capítulo 6 ele vai falar desses elementos principais da fé, ou os rudimentos da doutrina de Cristo, e aparece a fé. Ele vai gastar um capítulo, que é o capítulo 11, falando da fé, né? E que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esses versículos de 1 a 3 são extremamente importantes. Ele começa a falar assim no 1, portanto, ou por isso, depois de tudo que ele fala sobre Jesus Cristo como sumo sacerdote, as excelências ou as glórias de Cristo, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Então temos 2 estágios no capítulo 5. Alguém que é menino precisa de leite, e alguém que é mais maduro porque tem as suas faculdades exercitadas e apto para discernir tanto o bem quanto o mal, então se alimenta de um alimento mais sólido. E agora ele está dizendo, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Havia o risco, isso estava se passando, de apesar deles terem crido, eles não estavam prosseguindo na fé. Eles ainda estavam no período ou na fase de meninos. E é possível que alguém tenha um terreno, lance o fundamento e fique só convidando seus parentes, seus amigos, seus vizinhos para ver o fundamento, mas ele não levanta as paredes, as colunas, não prossegue a edificação. E parece que esse é o caso aqui. Deixando os princípios elementares da fé, ou da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Ou seja, eles não estavam avançando, não estavam construindo, não estavam havendo edificação. Ele diz, não lançando de novo. Imagine você toda hora está lançando o mesmo fundamento ali, não vai ter crescimento nunca, não vai ter edificação. Então a exortação aqui, e essa é uma carta de exortação, como vimos na introdução, né, no capítulo 13, né, que eles deveriam suportar a exortação que eles estavam recebendo. O conselho ou a exortação por um lado, você tem que deixar, e em segundo lugar, você tem que avançar para um alvo. Qual é o seu alvo? Paulo disse, prossigo para o alvo. E para prosseguir, ele abandonava ou deixava as coisas que para trás ficavam. Se a gente não abandonar coisas, não abraçar as coisas que devem ficar para trás, nós também não vamos prosseguir para as que estão adiante de nós. Paulo também vai dizer que um atleta que tem um alvo, ele de tudo se abstém. E essa carta, o capítulo 12, diz que devemos abandonar o pecado e todo o peso que também nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Se você não tiver um alvo, você não abandona coisas. Você vai ficar preso a coisas. E às vezes são coisas boas, e muitas das vezes são pecado. O capítulo 12 vai falar de 2 coisas nessa corrida. O pecado que tenazmente nos assedia, e o peso que nos embaraça e nos impedem correr a carreira que nos está proposta, né? Nossa máquina de lavar louça está sendo instalada. Ainda que alguém falou que seria só no que vem, mexendo comigo. E aí,
A Mira chegou lá na Colômbia, a irmã falou assim, a máquina de lavar já chegou? Alguma coisa? Ouviu a mensagem que eu falei? Perseguição, né? E a Mira falou assim que quem foi o Billy Graham, né? Que disse que hoje a gente, e hoje que ele está dizendo é no tempo dele, né? Meados ali do século XX, por aí, né? Então ele dizia o seguinte, hoje tem tantas facilidades com tecnologias, equipamentos, mobília da casa, tanta coisa, e no lugar das pessoas que adquiram essas coisas ficarem mais livres para consagrar a sua vida ao Senhor, eles estão mais embaraçados do que antes, quando não tinha essas coisas. Então, hoje nós temos muitas coisas, né? Ó, tem um carrinho que a irmã está ali, mimando a criança, tem máquina de lavar roupa, tem máquina de lavar louça, tem celular, tem uma série de coisas, né? Mas as pessoas adquirem essas coisas. É possível acontecer para nos tornarmos mais livres e, na verdade, se tornam mais presos, né? Por exemplo, a pessoa acorda com o celular, faz tudo com o celular, vai no banheiro com o celular, ouve música, tudo. Aí você liga e ela não atende. Tem gente que tem que ligar 10 vezes e não atende, mas usa o celular o dia inteiro, ou seja, o celular virou uma distração e perdeu o seu objetivo, que seria fazer a gente ganhar tempo e se comunicar para atingir um alvo. Mas o celular para muitos se tornou uma distração. Então, se a gente não tiver um propósito, um alvo bem claro, bem específico, que nós somos chamados segundo o eterno propósito de Deus, que é nos conformar à imagem do seu Filho, e enquanto nós estamos aqui devemos nos consagrar, levar uma vida piedosa, uma vida santa, e cada um procurar meios de servir a Deus. Se você não tiver isso com clareza, o risco será viver uma vida embaraçada com o ego, totalmente vivendo uma vida centrada em si, não servir a Deus, não produzir frutos, não viver uma vida que glorifique o Senhor. E aí nós vamos ficar tão mundanos quanto os outros que são mundanos. Então o caso aqui, o embaraço dele se tornou o judaísmo. O judaísmo se tornou o embaraço deles, além do pecado. Então ele está dizendo, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer, eles já aprenderam, eles já ouviram várias vezes as ministrações dos servos de Deus, mas eles não avançaram. Isso mostra para nós que a palavra de Deus ela tem o objetivo de nos levar à obediência, à praticidade. Se você ouve e não pratica, o coração vai ficando endurecido. E aí vai perdendo a fé, vai perdendo a experiência com Deus. Quando você crê na palavra que é falada, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos, e você crê nos mandamentos, nas promessas, e se põe a praticar, o Espírito Santo te enche, te dá graça, te dá poder. Deus opera seus milagres porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem promessas. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas se você não pede, ele vai dizer que não recebe. Aí se pedimos mal, também não recebe, diz Tiago, né? Mas a Bíblia nos ensina como pedir ou como orar. E dizia Andrew Murray, né, que o normal seria um cristão ter todas as suas orações respondidas. Mas para isso, precisamos entrar na escola da oração, ou com Cristo na escola da oração, como tem seu clássico, né, seu livro. E nós vamos aprendendo a orar de acordo com as promessas de Deus, com a vontade de Deus, e entrar no seu descanso, conforme está no livro de Hebreus, por vivermos uma vida que agrada a Ele. Mas se ouvirmos a palavra, e no lugar de obedecer e praticar, nós colocamos nossos sentimentos, nossas opiniões, nossas razões acima das Escrituras, nós impedimos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Aí nos tornamos fracos. Nós podemos ter força e energia para fazer as coisas dessa terra. Mas para fazer as coisas do Senhor, quantas vezes estamos enfraquecidos, né? Temos dificuldade para parar e fazer um devocional. Mas temos energia para fazer muitas outras coisas, né? Então isso se tornou um problema muito grave. Se as coisas que possuímos, a liberdade que temos, as conquistas que conquistamos, isso se torna um embaraço para nós, então
Que Deus nos ajude até ter sabedoria que é melhor ficar sem essas coisas do que a gente perder uma vida de obediência e de consagração ao Senhor. O bom é todas essas coisas se converterem, a gente levar o nosso coração a fazer com que tudo venha convergir para o serviço do Senhor. Seja o que tivermos. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa família, nosso trabalho, todas as coisas, possamos depositar aos pés do Senhor e orar, para que o Senhor nos dê graça para honrar. Senão, essas coisas se tornam um embaraço para nós, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê uma visão muito clara sobre o propósito dele no sentido geral, que todos nós estamos sendo conduzidos para Canaã, como está no capítulo 3 e 4. Isso representa uma vida de plenitude em Cristo, mas também seu propósito individualmente para cada um de nós. Como você, eu, como nós podemos servir ao Senhor? Em que maneira poderemos agradar e honrar a Deus todos os dias? Então temos que nos lembrar, em princípio, desses dois pontos. Temos que deixar o pecado e também o embaraço. São duas coisas que nos impedem correr a carreira que nos está proposta. Isso está no livro de Hebreus 12, né? E aqui ele diz, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, porque eles ouviram, não praticaram, não obedeceram, não misturaram fé com a palavra que eles estavam ouvindo, e por isso não avançaram. Você imagine uma criança com 10 anos se comportar como se tivesse 2, 3 anos, ou uma criança de 3 anos, 4, 5 anos, ainda quer o colinho com uma madeira, ou usar fralda. Fazer 12 anos vai usar fralda. Não está certo, né? Então, agora imagine um cristão que está caminhando há anos, ele ainda se comporta como um bebê. Vocês sabem, né? Muito bem, né? Que uma criança, quando ela é novinha, toda a atenção da família é para ela. E isso é normal, porque é a fase de criança, você tem que cuidar. Então você vai ter um quartinho dela, tudo é preparado para ela. A cor, a mobília, a roupinha, tudo é para ela. E essa criança que recebe tudo de graça, do cuidado dos seus pais, ou dos seus irmãos, ou dos parentes, especialmente dos pais, ela não tem compromisso com nada. Ela não coopera com nada. Claro, traz alegria, traz graça, etc. Mas imagine ela crescendo e já sendo uma mocinha ou um rapazinho e ainda assim não contribuir com nada. Então ela vai virar um peso para a família. E hoje nós encontramos pessoas com 20 anos ou mais de 20 anos, não trabalha, vive às custas dos pais. Isso é muito comum nessa ideologia anticristã no mundo hoje, né? E os pais que mimam seus filhos e não preparam os seus filhos para uma vida normal. Tudo é na mãozinha. Agora imagine isso na igreja ou na obra de Deus. Cristãos que já estão caminhando há tanto tempo, eles querem ficar tomando leitinho, não tem compromisso nenhum em cooperar com a causa do Senhor. Chegam novos convertidos e eles não podem se levantar para servir. Por quê? Porque eles ainda se comportam como crianças. Então isso realmente é um problema muito sério. Se tem uma crise hoje na obra do Senhor, e o Lance Lambert fala disso, do drama de Deus, né? São cristãos que já estão há tantos anos no caminho, mas eles ainda se comportam como meninos. E se a gente se move a partir dos nossos sentimentos, nossas emoções, circunstâncias ou nossas opiniões, isso são comportamentos de uma criança na fé. Como se comporta um cristão maduro? Ele vive de acordo com a palavra de Deus. Claro, ele tem emoções, ele tem mente, ele tem suas opiniões, ele tem vontade, mas submete tudo isso à palavra de Deus para a obediência a Cristo, né? Qual é a diferença de um homem para um menino? Muitas, mas uma delas, o menino se move conforme seus sentimentos. Eu não quero, eu não sinto, eu não gosto. Um homem não.
O homem, ele vive, ele procede de acordo com a sua responsabilidade, né? Imagine, está chovendo, aquele edredom gostoso lá de manhã, e você quer se levantar cedo para ir trabalhar? Muitas vezes não queremos. Mas por que vamos fazer assim? Porque temos responsabilidade, né? Então o homem, ele se comporta com responsabilidade. Ele submete seus sentimentos, ele leva o seu corpo, leva a sua mente e todas as demais coisas à obediência à palavra de Deus para cumprir o seu papel como homem. Essa é a diferença, né? Então Paulo chega a dizer que ele esmurrava o seu próprio corpo para honrar a Cristo, para ele não acontecer com ele de estar pregando aos outros e ele mesmo ser reprovado. Porque se a gente for seguir a lei do corpo natural, nós nos tornamos escravos do pecado, escravo das emoções, escravo dos sentimentos. Então esses cristãos aqui, judaizantes, eles caíram num problema grave aqui, da negligência, como nós já vimos, da desobediência, uma vida de irresponsabilidade. Então ele agora está dizendo, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Parece que eles estavam brincando de casinha. Ele não estava construindo a casa. Nós precisamos aprender essas lições aqui, né? Deixar que ele fala não é que devemos menosprezar, abandonar, não. Deixar que ele fala é que nós devemos construir em cima desses fundamentos, valorizar, mas não ficar ali como meninos dando volta em torno. Significa passar esse ciclo inicial, é como se fosse uma escada. Colocou o primeiro e o segundo degrau, agora você tem que subir para o terceiro, quarto, quinto, até atingir o topo da escada. Agora se ficar ali, sobe um degrau, desce dois, aí sobe mais um, desce de novo. É isso que ele está exortando. Qualquer escola que você entrar, qualquer curso que for fazer, seja para tirar a sua habilitação, aprender a dirigir, ou um curso de inglês, ou na universidade, ou ainda o primário, você tem etapas, né? Você começa pelo básico, depois você passa pelas provas e tem que prosseguir. E a vida cristã é assim também, existe estágio da vida cristã. Mas esses cristãos judaizantes, nesse contexto, eles ficaram como meninos que não prosseguiram. E porque não prossegue, então agora a obra do Espírito Santo começa a ser interrompida. E quem vai prevalecer? A carne. Quando você diz não ao pecado, ao mundo, ao ativismo, à religião, a tudo que nos seduz, e consagramos nossas vidas, nosso corpo como um sacrifício vivo, em obediência ao Senhor, o Senhor nos dá graça, nos dá poder. Ele nos empodera pelo poder do Espírito Santo para poder agradar a Ele e agora ter uma vida de frutificação. Lembra de João 15? Toda vara que estiver em mim que der fruto, o que o Senhor vai fazer? Ele limpa. E como é que ele limpa? Ó, podando. O que ele poda? Ele poda as coisas que estão roubando a vida. Entendeu? Se tiver uma planta na sua casa, de vez em quando você tem que podar. Se você não podar, vai ter galhos ali que não dão frutos e eles estão roubando a vida e vai prejudicar toda a planta. Então, na nossa vida cristã, temos que deixar de ser meninos e fazer beicinho e birrinha quando o Senhor nos coloca em provação, em disciplina. E a igreja é um lugar de exortação, é um lugar de discipulado, é um lugar de compromisso para nós também sermos varas que venhamos produzir frutos. Agora, se nós somos meninos, nos magoamos por qualquer coisa. Tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é desconfiança. Então a gente está sempre assim, subiu um degrau, subiu o segundo, mas aconteceu alguma coisa lá no quarto degrau, a gente volta de novo para as coisas rudimentares. Aí deixamos de crescer. Então, um dos dramas do nosso tempo e desse período aqui é essa infantilidade de pessoas que já deveriam ser maduras, como está no capítulo 5, já deveriam ser mestres. E por isso eles não têm compromisso. Com o que não tem compromisso? Primeiramente com Cristo. O nosso apóstolo e sumo sacerdote, conforme o capítulo 3.
Em segundo lugar, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se torna mais um livro que estamos lendo, mas não nos comprometemos. Podemos correr esse risco, né? Quantas vezes é comum na cristandade, eu estou orando para Deus falar comigo. Sobre o quê? Sobre esse tema aqui, esse assunto. Bom, mas a Bíblia fala claramente a vontade de Deus sobre esse assunto. Mas eu estou orando para Deus falar comigo. Quem sabe me dar um sonho, uma visão. Eu não estou sentindo de... Como é que é? Você acha que Deus vai falar alguma coisa contra as Escrituras? Ou uma coisa que Deus já falou? Você gostaria de fazer assim com o seu filho, com a sua filha? Toda hora você falar a mesma coisa com essa criança? Ou com esse jovem? Não. Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Então por isso é necessária a disciplina, né? O capítulo 12 vai falar que Deus, ele açoita e corrige aquele que ama e toma por filho. Para a gente não cair em desobediência, em negligência, em mornidão, e deixar de entrar na nossa Canaã, que é uma vida de plenitude com Cristo, e até comprometer a questão de reinar com Cristo, e no lugar dos privilégios do reino, ou dos galardões das recompensas, vamos receber disciplina. Então, por isso, você tem que observar o que ele vem falando do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e agora chegou o capítulo 6. Ele mostra a superioridade de Jesus sobre anjos, sobre Moisés, sobre Josué, e compara com os sacerdotes, sobre a casa de Deus, com os sacrifícios, o melhor tabernáculo, todas as coisas. Está falando das glórias de Cristo. E nós somos chamados para edificar junto com Ele. Depois de tudo isso, e ele exortar que eles já deveriam ser mestres, mas por causa da negligência, da preguiça, tinham necessidade de receber o leitinho de novo no capítulo 5. Então ele vai dizer, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, vamos construir em cima do fundamento. Não vamos ficar dando volta em torno dos fundamentos. Porque pode acontecer de chegar um bocado de crianças, novos convertidos, e o maior problema dos novos convertidos serão os cristãos que já estão no caminho há muito tempo, mas são irresponsáveis com as coisas do Senhor, não pode cuidar das outras criancinhas, porque eles também são crianças, e podem conduzir os novos para uma vida mundana, materialista ou em pecado. Então ele vai dizer, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, os primeiros degraus, né? Avancemos, vamos avançar por 5º, 6º, 7º, 8º, 10º degraus. Então vamos avançar para o que é perfeito. Então existe aquele nível perfeito, que Paulo vai dizer da maturidade. Ele teve por perda, conforme está em Filipenses 3, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. E ele desejou tanto conhecer a Cristo e ser achado nele, que ele quis participar do seu sofrimento, não no sentido de expiação, mas ele fala em Colossenses 1, 24, né, que ele sofria aquelas dores de parto que ele tinha, ele fala aos Gálatas também, pelo corpo de Cristo, pela edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos desejar caminhar para uma vida mais profunda com Cristo, uma vida de maturidade, uma vida de aprovação. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então temos 6 níveis aqui desse fundamento, ou das coisas fundamentais, e poderíamos comparar isso aqui com 3 grupos de 2 cada um, né? O primeiro, ele vai dizer que são as coisas iniciais que dizem respeito à nossa salvação. O segundo diz respeito à obediência ou à vida cristã. E o terceiro grupo sobre o futuro, o que espera a fé no porvir, ou o que vai acontecer nos últimos tempos, que seriam a ressurreição dos mortos e
o juiz eterno. 3 níveis aqui. Então, primeiro ele diz, depois de falar, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Quando olhamos o Antigo Testamento, tinham obras, mas essas obras ainda não produziam salvação. Era um meio de permanecer no caminho de Deus, mas apontava para o Cordeiro que havia de vir. João Batista, quando veio, pregando o batismo de arrependimento. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, nós podemos olhar esse capítulo 2 só para a gente ter o pano de fundo da consciência de Paulo, né? Ele diz assim, versículo 8 do capítulo 2. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, ou seja, quando cremos na obra que Cristo fez na cruz por nós, então somos salvos pela graça. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a gente vê que eles tinham que praticar obras boas no passado até que a salvação pela graça em Cristo viesse. E agora que Cristo veio, então nós somos chamados simplesmente a se arrepender, que é um dos rudimentos aqui, e crer em Deus, crer na obra de Cristo. Pela fé somos justificados. Temos paz com Deus mediante a fé. Mas isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a obra de Cristo produziu a nossa salvação. Podemos dizer que o fundamento no Novo Testamento é Cristo mesmo, sua pessoa, sua obra na cruz e suas palavras. Esses 3 pontos para nós são fundamentais. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, que é a cruz, e suas palavras. Quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, significa que eles perseveravam em Cristo, sua vida, sua pessoa, com suas 2 naturezas, sua obra no Calvário e suas palavras. Então Paulo vai dizer também aos Colossenses 3, habite em vós ricamente as palavras de Cristo. Essas coisas são fundamentais. Mas o que acontece? É que nesse contexto dos hebreus, eles estavam deixando de olhar para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e estavam olhando para aqueles animais do Antigo Testamento que era uma figura. Antigamente, alguém trazia o seu animal para o sacrifício, o sacerdote então colocava a mão na cabeça do animal e sacrificava o animal de maneira que os pecados do proprietário do animal eram expiados quando o sangue do animal era derramado. E agora, como isso era uma tipologia, Cristo levou sobre si os nossos pecados. E assim como o juízo caía sobre o animal no Antigo Testamento e o homem era perdoado, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele se fez maldição ou maldito por nós. Então uma coisa é ter a sombra, a tipologia, as figuras. Outra coisa é termos a realidade. Uma vez que a realidade chegou, que era Cristo, não tem que olhar mais para as figuras. Olhemos rapidamente para Hebreus capítulo 10. Ele diz assim, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Então tudo aquilo era uma sombra, eram figuras. Mas o corpo, ou a realidade, chegou. Por isso que João fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque antes era só uma figura. Quando Jesus está pregando ou falando com Nicodemos, ele diz assim, assim como Moisés levantou uma serpente de bronze, e todo aquele que olhava para a serpente foi curado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, aquela serpente de bronze era uma figura de Cristo que seria levantado na cruz, e aí se cumpre o que ele fala no capítulo 3 de João. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, você olha para ele na cruz, ele seja salvo e não vai entrar mais em condenação. Assim como figuradamente Moisés levantou uma serpente de bronze e aqueles que olhavam para aquela serpente seriam curados daquela picada que eles recebiam das serpentes. Então tudo que no Antigo Testamento era sombra e figura se cumpriu em Cristo. Agora a gente pode dar uma olhadinha também em Romanos capítulo 10, onde Paulo, com a sua sabedoria, vai nos dizer assim, vamos ler do verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Romanos 10, versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus em Cristo e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É como se pegasse uma estrada e o final da estrada é Cristo. Mas eles estão seguindo a estrada e voltam para trás toda hora, né? Ora, Moisés descreve a justiça que procede da lei assim: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E cerca de mandamentos, eram 613 mandamentos que tinha que obedecer. E era impossível cumprir todo o mandamento da lei. Por isso que tinha que sacrificar animais quando se pecasse, senão o homem estaria perdido para sempre. Então, se você quisesse viver e não morrer, você tinha que praticar os preceitos da lei. Mas a lei, ela não dava poder para o homem poder praticar os seus mandamentos. Por isso que Paulo vai usar o termo a maldição da lei. O que é a maldição da lei? É que a lei obriga você a praticar algumas coisas, mas ela não te dá poder para você praticar. Por isso Paulo vai ressaltar aquela crise, né, que o homem vivia no contexto de lei até a graça. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está diante de mim. Ó, se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Então você vê um homem ilustrado nesse contexto aqui, que não está vivendo pelo poder da nova vida em Cristo, pela graça de Deus, pela lei da vida no Espírito, mas sim por esforço próprio, querendo obedecer à lei de Deus escrita em tábuas de pedras. Então, por isso Paulo está dizendo, ora, verso 5 de Romanos 10, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto,
ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que diz? Que a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Já não é pelas obras. Nunca ninguém seria salvo. Mas, ao tentar praticar a lei para cumprir as boas obras, o homem caía debaixo do rigor da lei. Agora, quando Cristo veio, ele cumpriu toda a lei, e ao morrer na cruz, essa é a sua obra, e a obra dele produz para nós salvação. A obra de Cristo produz salvação. Então, muito interessante esse pano de fundo para a gente entender o que seriam as obras mortas. Nós falamos de Efésios, vamos olhar novamente aqui Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Fé em quê? Fé na obra de Cristo. Fé na palavra de Deus. Não é fé em você. A partir dessa semana, eu vou mudar isso aqui na minha vida. E se eu vou mudar, pronto, já acabou tudo. Não vai dar certo. Porque temos uma outra lei, né? A lei do pecado e da morte. Quando eu tento fazer as coisas pela carne, ainda que devemos desejar com o coração e até nos empenhar pela graça de Deus a praticar a palavra de Deus e abandonar o pecado, mas sem a graça de Deus nós não podemos obedecer a Deus. Mas Deus nos deu os meios de graça para podermos agradar a Deus. Então nós temos uma vida, ou devemos ter uma vida de oração para ter comunhão com Deus, e a leitura da palavra para conhecer a vontade de Deus e receber graça da palavra, e o Espírito Santo que habita em nós nos capacita então a praticar a palavra. Além disso, temos a comunhão dos santos, podemos pedir socorro, podemos trabalhar juntos, podemos orar uns pelos outros, podemos servir conforme dons e graça que o Senhor deu a cada um de nós, e assim nós vamos desenvolvendo essa jornada com Deus. Não é uma vida individual, é uma vida coletiva. Mas agora ele está dizendo nesse verso 8 de Efésios 2, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para quê? O que diz a sua Bíblia aí? Estamos em 2:10 de Efésios. Para as boas obras. Quais boas obras? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você tem obras mortas em Hebreus 6, e aqui você tem as boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, para que pudéssemos andar nelas. Olha que contraste maravilhoso. Obras mortas seria todo o esforço humano para o homem merecer ou querer receber algo de Deus. É impossível o homem agradar a Deus na sua natureza caída. Então antes praticavam as boas obras conforme a lei, para você trilhar o caminho da lei. Mas agora que Cristo cumpriu a sua obra na cruz, a obra dele produz salvação para nós. E uma vez que somos salvos, aqui diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora você não tem que praticar obras mortas. Servir a Deus da sua maneira, em pecado e etc. Mas existem boas obras, são obras boas. Bom, mas que obras são essas? Diz que Deus preparou de antemão para que agora pudéssemos andar nelas. Se mantivermos comunhão com Deus e formos guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos guiar dia após dia em meios de graça para podermos agradar a Deus. Deus não espera que a gente venha levar um jugo pesado sobre os ombros.
Na verdade, quando nós servimos a Deus pela graça, e cada um começa a praticar as boas obras que Deus preparou para nós, isso gera alegria, vida, e você entra cada vez mais num nível espiritual, onde o Senhor opera na sua vida coisas que nem sequer esperávamos. É maravilhoso quando alguém sente o toque do Espírito Santo para fazer algo, e quando faz, ele entra num estado de alegria, de satisfação, de graça, e à medida que ele caminha assim, o Senhor vai provendo muitos meios para ele poder servir mais. Recentemente um irmão foi convidado, recebeu uma ajuda, alguém pediu uma ajuda para ele para quitar uma conta, e ele convidou outros irmãos e ele deu uma oferta generosa. Depois que ele deu uma oferta, ele recebeu 3 outras ofertas, 4, 5, 6, 8 vezes mais, cumprindo a palavra que diz, a promessa de Deus, né, do Senhor Jesus: dai, e o que vai acontecer? Ser-vos-á dado. E como que ser-vos-á dado? Boa medida, recalcada e sacudida. É simples. Você recebe algo da parte do Senhor, e tudo está na Bíblia, e você não foge do desafio, mas você se lança em oração e fé na palavra de Deus e pratica. E quando isso acontece, o Senhor entra com providência e opera milagres, e nós passamos a experimentar o favor de Deus. E normalmente quando se obedece a Deus na luz que recebemos, o próprio Senhor vai abrindo outras portas, outros caminhos, outras maneiras para a gente servir a Deus. Maravilhoso. Uma vez eu soube que o irmão Dino estava exausto. Mas ele tinha o desafio de ir levar a palavra de Deus no lugar. E ele foi. Quando ele entrou no ônibus, ele foi visitado pelo Senhor, e suas forças foram renovadas como se ele tivesse acordado naquela hora. Porque disse sim à vontade do Senhor. Então, assim, nós podemos experimentar o poder do Espírito Santo quando obedecemos a palavra de Deus e nos levantamos para servir. Eu não sei, todos os dias, a vontade de Deus, nós temos que orar, sempre. Mas sabemos da nossa responsabilidade. À medida que você vai andando com Deus, você sabe. Eu tenho visto irmãos que têm ministério da palavra, eles estão sempre consagrados, se aprofundando, porque se chega no lugar, eles sabem que a qualquer momento eles poderão ser desafiados, encorajados, convidados ou tocados pelo Senhor, então eles estão sempre preparados para cumprir essa boa obra. Ou se você é um irmão que tem o encargo do louvor, você não vai vir para a reunião sem seu instrumento, se você tem o seu instrumento. Agora, se você vir, você não vai vir faltando uma corda, hein, Fabrício? 2 cordas. Já pensou? Você tem que estar ali pronto. Como é que você... Eu quero ser usado por Deus. Quer, mas com esse violão desafinado, essas cordas. Então a gente tem que se consagrar ao Senhor para tudo. E o Senhor vai colocando diante de nós, às vezes é uma coisa simples que você vai fazer, cuidar de uma criança, ajudar um velhinho, preparar uma casa, hospedar pessoas. Eu não lembro, com certeza, a Miriam uma vez conversava comigo ou se foi ela mesma, que o Senhor tocou no coração para deixar um quarto arrumado, deixar a casa arrumada. Sempre a casa deve estar arrumada, mas era para hospedar alguém, mas não tinha compromisso de nada. E naquele dia chegaram irmãos e o quarto estava preparado. Agora imagine se a pessoa falar, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Deixar os lençóis limpos, toalhas, tudo preparado para receber alguém. E o Senhor deu um toque. Era uma obra, era uma boa obra, né? E assim o Senhor pode nos desafiar para muitas coisas. Agora, é claro, existem aspectos das boas obras que são ordinários. Contribuição financeira, por exemplo, é uma obra. Você não precisa esperar o Espírito Santo te tocar para você contribuir. Isso vai acontecer. Mas quando você vai amadurecendo, você sabe que ainda que não estamos na lei, podemos todos os meses separar o nosso dízimo, não como uma lei impositiva ou com medo da maldição da lei,
mas como uma disciplina, um princípio de mordomia para agradar a Deus. E tem muitas maneiras de você contribuir, de ser generoso com ofertas, mas imagine se a gente nunca contribui. Porque assim, não, cada um dá conforme propor no coração, ou se meu coração sentir o toque de Deus. E Jeremias diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Se a gente esperar sentir para ofertar, nunca vamos ofertar. É diferente a responsabilidade. Se você congrega, está sendo alimentado, pastoreado, e tem uma série de outras coisas, aí vem o compromisso com a casa do Senhor. Uma coisa é ser uma criancinha que só recebe, outra coisa é ser alguém comprometido que também participa da responsabilidade da casa. Então nós podemos servir a Deus de muitas maneiras. Eu estou lendo um devocional de... Como é o nome da autora lá, Jéssica? Elliot? Elizabeth Elliot. Olha, pensa num devocional ungido, com tanta graça, mas quando você vai ver a biografia dela, dá vergonha. Uma vida de consagração, de obediência missionária, no campo, com tanto sofrimento, e ela cheia de vida, cuidando de pessoas, produzindo muitos frutos. E eu achei interessante que ela começa dizendo que esse devocional foi o resultado de um informativo, um periódico que ela tinha, que ela sempre escrevia para dar um relatório das viagens, das obras e do ministério, e sempre tinha uma palavra de encorajamento. Olha, se tornou um grande devocional. Então você encontra uma irmã totalmente consagrada a Deus, apesar de ter tanta responsabilidade como mulher, como esposa, como mãe, mas você vê a frutificação de uma vida que colocou-se a serviço do Senhor. Então, esse versículo 10 diz, pois somos feitura dele. O pensamento no grego é, somos o poema de Deus. É como se o Senhor está escrevendo a vontade dele na sua vida à medida que a gente obedece. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então lembre-se disso. Não fomos salvos simplesmente para ir para o céu e levar uma vida preguiçosa hoje aqui. Não. Também fomos salvos em Cristo Jesus, ou criados em Cristo Jesus, para as boas obras enquanto peregrinamos nessa terra. Podemos estar envolvidos com pequenos afazeres, com pequenos encargos, em maneira de servir. E lembre-se que está no plural, boas obras. Agora, se a gente vive uma vida só para nós, é uma vida centrada no ego, que não produz fruto para Deus, então nós começamos a viver uma vida com obras mortas. O que seriam obras mortas? São afazeres, práticas que não nasceram do Espírito Santo e que não produzem nenhum fruto do Espírito para a igreja, para os cristãos e para Deus. No Antigo Testamento seria tentar obedecer à lei sem o Espírito Santo. No Novo Testamento são praticar obras religiosas, enquanto que ao mesmo tempo não temos uma vida de consagração sem direção de Deus, e aquilo não serve para nada. Então isso é muito sério, né? Deus preparou boas obras para que pudéssemos andar nelas todos os dias. Agora imagine, Deus viu coisa para você desde a eternidade, quando o mundo nem existia. Aí como é que eu vou saber? Você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque ele vai guiar você a andar passo a passo nessas boas obras. Estamos estudando em casa um devocional, que é a Bíblia, né? Estamos lendo o livro de Marcos. E a palavra imediatamente sobre Jesus aparece várias vezes. Porque no livro de Marcos, no Evangelho, ele é o escravo ou o servo obediente. Em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo obediente, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o filho de Deus. Mas quando você chega em Marcos, que é aquele servo obediente, e comparando ele com aquelas figuras dos animais, que as caras dos animais foram vistas em Ezequiel e no livro do Apocalipse 4, você tem cara de leão, cara de boi, cara de homem e cara de águia. Isso se cumpriu em Cristo nos 4 evangelhos.
Em Mateus ele é o rei, como o leão da tribo de Judá. Em Marcos ele é o boi, ou o servo sofredor. Em Lucas ele é o filho do homem. E em João ele é o filho de Deus. Mas quando você vê ele em Marcos como servo obediente, ele não é negligente. Ele sempre faz imediatamente as coisas para agradar o seu Pai. E ele é um modelo para nós, que não temos que ser negligentes com as coisas do Senhor. Mas se somos meninos, sim, seremos negligentes, porque já deveríamos ser mestres e, no entanto, necessitamos de alguém que nos dê leitinho, e nós somos bebezinhos que sempre queremos receber, mas não estamos servindo porque estamos envolvidos com uma vida egoísta. Que Deus nos livre dessas coisas. Então, voltando ao livro de Hebreus, capítulo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Ou seja, para não ficar nessa ilustração, sobe um degrau, 2 e desce de novo. Não. Se arrepende. Foi assim que João Batista começou o seu ministério. Pregando o quê? Você lembra? Arrependimento. Ou batismo de arrependimento. Jesus vem também pregando o reino de Deus, e aí temos arrependimento. Quando Pedro prega em Atos 2, 36, 37 em diante, e aí pregando sobre Cristo, né? Então seus irmãos judeus perguntam: o que devemos fazer então? E ele diz: arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos. Então arrepender de quê? De uma vida que não é consagrada a Deus, que não crê em Deus, mas que você está vivendo por si mesmo, mesmo que esteja no contexto da lei. Então você faz o que você quer, decide o que você quer, procura o que te agrada e não tem nenhum compromisso com as coisas do Senhor. Então é o arrependimento. E quando ele diz assim, Pedro, né, em Atos 2, salvai-vos desta geração perversa. Eu falei, geração perversa? Mas está falando para o povo de Deus, que eram os judeus. Que geração perversa é essa? Eles desfrutam da graça de Deus, eles desfrutam da proteção de Deus, deles são os pais, os oráculos, a lei, tudo que eles tinham da parte de Deus, do poder de Deus, mas eles não se consagravam a Deus. Então estão usando Deus para satisfazer o seu ego. E às vezes nós somos assim, raça ruim, como raça de víbora que o Senhor Jesus e João estão sempre pregando arrependimento e falando. É possível alguém querer usar a graça de Deus não para voltar ao governo de Deus e se consagrar a Deus, mas usar a graça de Deus para a libertinagem. Alguns acreditam num hipercalvinismo, né? Eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então não tem implicação nenhuma. Não. E não vai haver disciplina? Você não acha que Deus vai disciplinar os seus filhos? Então, obras mortas para o nosso tempo seria viver um estilo de vida centrado no ego, que ainda que faz coisa é por aparência e para querer ter algum favor de Deus e dos seus irmãos, mas que não tem uma vida comprometida com Deus. Na lei era praticar os rituais, as cerimônias, mas como disse Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, em primeiro lugar, arrependimento de obras mortas. O que hoje praticamos que, na verdade, é uma escolha aleatória, é uma escolha egoísta, que fazemos às vezes só por um desencargo de consciência. Mas nós não temos compromisso realmente com a cruz de Cristo, né? Do que precisamos nos arrepender? Existem pecados não confessados que são alimentados no oculto, ainda que nós venhamos estar praticando algumas coisas? Então, as obras mortas são aquelas obras que já nasceram nas trevas. As trevas é uma vida sem depender de Deus, sem andar na luz, sem comunhão, sem obediência à palavra.
arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Como nós precisamos crer no Senhor. Lembra do livro de Hebreus? Não entraram no descanso porque eles não exercitaram fé na palavra do Senhor. E o capítulo 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós devemos crer na obra de Cristo como nosso Salvador, devemos crer na habitação do Espírito Santo quando cremos nele e ele veio habitar em nós, mas também devemos crer que Deus tem obras, boas obras para nós, e nós podemos exercitar a fé no Deus soberano, acreditar que Ele está no trono, nada está fora do seu controle. E uma vez que cremos que Deus coordena os nossos passos, nós podemos aprender muitas coisas com o Senhor, mesmo em meio de sofrimento, provações, adversidades. Lembra de José quando ele foi traído pelos seus irmãos? Você encontra ele se batendo, justificando, choramingando? Não. José, ele cria na soberania de Deus e ele pôde encontrar as boas obras que Deus de antemão preparou para ele, porque lá ele se tornou um governador e ele se tornou um tipo do Salvador, que é Cristo, para prover os recursos para seu pai e seus irmãos. E ele se tornou um líder, um príncipe de Deus lá no Egito. Você também se lembra dos 3 amigos de Daniel que foram lançados dentro da fornalha de fogo? Será que eles creram em Deus ali? Exercitaram a fé? Exercitaram. E aí o rei fala, nós não lançamos 3 homens devidamente amarrados. Eu estou vendo o quarto. E o quarto tem a semelhança do Filho de Deus, e eles estão passeando. Ou seja, aquele fogo não queimou outra coisa, nem um fio de cabelo. Só queimou as cordas que amarravam aqueles 3 companheiros de Daniel. Ou seja, quando nós temos fé em Deus e andamos com Deus, mesmo quando somos lançados na fornalha da provação, do fogo, ali atingimos libertação e encontramos Deus, ou o Filho de Deus, caminhando conosco. Você imagina isso? Eles não fugiram do sofrimento, do desafio, da provisão. Não negaram o Senhor, eles foram adiante. Por que às vezes ficamos amarrados com tantas coisas, inclusive com os pecados? Porque nós fugimos, muitas das vezes, do caminho que Deus colocou para nós. Nós queremos controlar a situação. Se a gente for ver todo o processo de consagração, de jornada da vida dos homens e mulheres que Deus usou, você vai encontrar que eles passaram por muitas provações e adversidades. Mas eles encontraram Deus, o favor de Deus, a experiência, os milagres, enquanto eles estavam caminhando. Lembra de Jesus? Na sua ceia, em João 13, ele sabia que ele ia encontrar o traidor naquela mesa, que era Judas. Ainda assim ele foi. E sabe o que mais que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Que coisa, né? E ele sabia que depois disso ele ia para a cruz. Mas ele por acaso enviou lá uma mensagem, olha, todos vocês podem vir, menos Judas o traidor. Eu não vou aceitar ajuda na minha casa, eu não vou aceitar ajuda na mesa. Ele não fez isso aí. Na verdade, na oração dele diz assim, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser Judas. Ele sabia que o pai havia dado Judas para ele, mas ele não pediu para Judas ir embora desde o primeiro dia. Judas andou juntos, e Judas também foi enviado para pregar o evangelho, curou enfermos, fez tudo. Expulsou demônios, e Jesus sabia desde o princípio quem era ele. Mas por que aceitou Judas assim? Porque o nosso Senhor, que é o nosso mestre, nosso exemplo, ele confiava na soberania do seu Pai. Você não vê o nosso Senhor murmurando, reclamando? Então Deus nos coloca em circunstâncias muitas vezes e a gente evita e foge. E quando isso acontece, nós
deixamos de ter experiências com Deus. Mas se ali tem as boas obras que Deus preparou para nós para que pudéssemos andar. Lembra de Moisés em frente ao Mar Vermelho? Ele foi clamar a Deus. O que Deus falou para ele? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Essa é a boa obra de Moisés ali naquele momento ali. Toca o cajado nas águas e o mar vai se abrir. Isso é a obra dele. Fere a rocha e vai fluir água. E Deus operou muitas pragas e milagres por meio de Moisés, e cada obra daquela era uma boa obra que Deus preparou para Moisés. Mas você vai encontrar alguns filhos de Israel reclamando, murmurando: por que você, Moisés, nos trouxe para o deserto? Para nos matar aqui, era melhor voltar lá para o Egito. Eles não estavam vendo que Deus ia operar muitos milagres ali. E você lembra dos espias que entraram na terra para espiar a terra? 10 deles, no lugar de olhar para as promessas de Deus, para onde que eles olharam? Para os gigantes. Então eles foram reprovados. E Josué e Caleb olharam para Deus, confiaram em suas promessas, e eles realizaram grandes obras para Deus, ao ponto que Josué se transformou no discípulo de Moisés e o sucessor de Moisés, um grande líder. Então Deus dá oportunidade todos os dias para nós, para nos consagrar, para servir, para fazer coisas. Quando aconteceu de Elias partir, um rei perguntou, creio que foi Josafá, se não havia mais nenhum profeta para eles consultar, e falaram: aí está Eliseu, que deitava a água na mão de Elias. Ou seja, Eliseu foi um servo de Elias, ele foi um cooperador de Elias. E Eliseu teve um outro cooperador que foi Geazi. Moisés teve um cooperador que foi Josué. Eliseu teve um cooperador que foi Geazi. E Elias teve um cooperador que foi Eliseu. E cada um deles receberam graças para continuar a obra de Deus, depois que seus líderes partiram. Mas alguns foram reprovados, porque tiveram oportunidade de servir como uma boa obra, mas preferiram seguir obras mortas. Quais obras mortas? Fazendo o que mais lhe agrada a sua carne. Isso aconteceu também com Paulo e Timóteo. No começo é a obra de Paulo, mas depois, quando Paulo está preso, você vai encontrar as cartas de Paulo a Timóteo, e Paulo dá muitos conselhos para Timóteo seguir operando a obra do ministério. Essa é a obra agora que era de Paulo e passou a ser de Timóteo. Então, o Senhor vai nos cercar de oportunidades de praticarmos boas obras. Olha Romanos 16. Quantas mulheres serviram ao Senhor? Homens e mulheres. Agora, se a gente não serve, se não nos consagramos, se não procuramos em Deus, nós vamos perder o privilégio de andarmos nas boas obras que Deus preparou para cada um de nós. Se a gente puder imaginar que tudo está traçado na soberania de Deus, e crer nisso, e pudermos orar: Senhor, quais são as boas obras para que eu possa andar? Eu não tenho a mínima ideia hoje, amanhã, depois, mas você vai perceber que Ele vai te tocando em coisas. E chega uma hora que, assim como para uma criança nova você tem que falar tudo que ela tem que fazer, todo dia e toda hora, né, Isaac? Mas depois que cresce, basta uma olhadela de um filho ou da filha para o pai ou para a mãe, ou os olhos do pai e da mãe para uma criança. Ela já sabe se ela é um pouco mais madura. Marido e mulher é assim também, né? E a hora que a esposa dá uma olhada assim para o marido, você já sabe se está reprovando, se está aprovando, e vice-versa. Quando nós andamos com Deus e vamos amadurecendo, a gente sabe que nem sempre o Senhor precisa estar dando toque na gente, não. A gente já sabe quais são as nossas responsabilidades e as obras que temos que realizar. Se toda hora você precisa de alguém para falar com você, é porque você é menino e mimado. Você já tem tempo se você caminha. Agora, uma vez que nós já caminhamos com o Senhor, por exemplo, numa igreja local, você já sabe qual é a sua responsabilidade? Você tem compromisso com o serviço cristão? Você coopera com seus irmãos? Ou você é como um bebê recém-nascido, apesar do tempo que já serve?
Agora, se você já tem uma jornada de experiência, você, não, isso aqui é meu trabalho. Eu não preciso esperar ninguém me... Não, eu sei. E se eu estou fazendo, eu sei que é para Deus. Existe recompensa. Eu não preciso chamar a atenção. Mas nós fazemos essas coisas para o Senhor. E que coisa maravilhosa quando temos esse privilégio de servir com responsabilidade, com maturidade. E a gente vai ver que quanto mais servimos, mais conhecemos a Cristo, mais experimentamos seus milagres, mais a graça de Deus transborda e nós agora podemos envolver outras pessoas no serviço. Então essas boas obras, para que venhamos andar nelas, ela é ilimitada. Eu diria que elas são, no plural. Não tem limite em como podemos servir a Deus. Hoje nós falava para uns irmãos esses dias, temos muitos livros do Atmani. E quase todos não foi o Atmani que escreveu. Existiu uma irmã chamada Ruth Lee, que ela se tornou a cooperadora do Atmani, uma secretária espetacular. E muitas das obras que temos do Atmani, cartas, artigos, foi essa irmã que produziu. E nós temos outros obreiros que, enquanto alguém está pregando, eles transcreviam, pegaram a habilidade de fazer as anotações. Na época não tinha câmera, gravador, não tinha nada disso. E ainda assim, temos boas literaturas desses irmãos, Outros transcreveram depois que havia os gravadores. Outros, além de transcrever, revisaram. Outros ofertaram dinheiro para produzir a literatura. Outros se encarregaram de distribuir as literaturas. Outros trabalharam com a logística. Outros trabalharam, e assim a gente vai ver uma infinidade de trabalho que colaborava com o Ministério da Palavra. E tudo isso são boas obras. E tem muitos meios da gente servir e colaborar com o Senhor. Mas seria interessante, não estamos no contexto da lei, não estamos praticando as cerimônias, os rituais do Antigo Testamento, mas como aplicar o arrependimento de obras mortas em nossa vida e fé em Deus. O que está roubando a nossa vida cristã? O que está roubando a nossa obediência? O que está roubando a nossa consagração ou a nossa maneira de servir a Deus? E colocar essas coisas na luz do Senhor. E se a gente estiver, por acaso, servindo, será que o nosso serviço está adequado com a vontade de Deus nas Escrituras e produzindo frutos? Outra coisa, será que o nosso serviço ele pode ser desenvolvido na base de equipe? Porque muita gente quer servir, mas ele não consegue servir com seus irmãos, por causa do ego. E trabalhar com os nossos irmãos, uns com os outros, requer muita disciplina. Porque pode ser que alguém vai falar, isso aqui, que bom que você fez, mas não está bom, vai ter que fazer de novo. Ou tem que chegar um pouquinho para a esquerda, ou para a direita, ou tem que diminuir, ou tem que aumentar. E se a gente não se sujeitar uns aos outros, falar, esse fulano é chato. Porque a gente está servindo, mas sempre tem uma coisinha. Mas a gente trabalhar em equipe requer humildade, requer discernimento, requer submissão e obediência, discernir aqueles que Deus colocou sobre nós no sentido não de nos manipular ou controlar, mas no sentido de que tem responsabilidade maior. Então, como Jesus falou, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, o que acontece com esse grão de trigo? Ele vai ficar sozinho. Isso tem muito a ver com serviço também. A gente tem dificuldade de servir porque não aceitamos, somos às vezes assim, egoístas ao extremo de que queremos trabalhar, mas do jeito que a gente quer fazer. E na verdade nós somos chamados para servir no corpo de maneira coletiva. Cada um tem sua medida, sua esfera, seu dom, seu turno. Nós devemos aprender a trabalhar juntos. Então, vamos ligar o arrependimento de obras mortas com as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Porque uma vez que a gente entender, eu tenho esse chamado para servir nessa direção, essa boa obra, ou essas, então nós podemos abandonar
aquele estilo de serviço ou de vida que a gente está levando que só produz morte, né? Deixando as coisas elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. A vontade de Deus é que você avance, que eu avance. Paulo fala, prossigamos, prossigo para o alvo. Aos Coríntios ele diz que devemos progredir em relação ao serviço e aos dons. Devemos desejar os melhores dons, ele fala assim. E ele relaciona o dom de profecia, que no caso de proferir a palavra, ou praticar serviços e o encargo da palavra, de qualquer maneira que vai poder produzir edificação na casa do Senhor. E fé em Deus sempre está crendo na palavra de Deus, nas intervenções de Deus, na soberania de Deus, de que mesmo que estivermos numa cidade, numa casa que não é o que a gente queria, a cidade que não queria, com os irmãos que talvez não foi o que imaginamos, ou aqueles irmãos mais velhos, toda essa coisa que às vezes o inimigo coloca na nossa cabeça, e às vezes nós somos assim também, mas crermos que na soberania de Deus nada está fora de lugar. Nós podemos conhecer Deus nas circunstâncias, e mesmo naquelas circunstâncias que não nos são favoráveis. Paulo está preso, e da prisão nasceram as cartas mais profundas de Paulo, e ainda que ele está preso e está indo para ser martirizado, ele está produzindo fruto. E aos Filipenses ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como pode alguém preso, sofrendo e desfrutar de alegria? Porque ele sabe, quando ele fala a Timóteo, eu, prisioneiro de Cristo, ou prisioneiro no Senhor. Em outras palavras, eu não sou prisioneiro de Nero, do imperador romano. Deus não perdeu o controle. Se eu estou aqui, é para produzir boas obras que Deus preparou de antemão. E sabe quando ele diz aos Filipenses, os da casa de César vos saúdam? Quem eram os da casa de César? Era os trabalhadores, os soldados, os guardas de Nero, ou do imperador romano. E Paulo pregou o evangelho, eles creram e agora se tornaram pessoas que passaram a servir junto com Paulo. E os da casa de César vos saúdam. Que coisa tremenda isso, né? E ele dizia, eu estou preso ou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Mesmo Paulo estando preso. E você vai encontrar na história da igreja, você lembra quem é o autor do livro O Peregrino? Quem foi? Lembra, Mileninha? O Peregrino? Quem lembra? Vocês lembram? Pepe lembra? Jéssica? Jonathan? E onde ele escreveu O Peregrino? Onde ele estava? Ele estava numa montanha de férias, num hotel 5 estrelas, com ar-condicionado. Não, onde ele estava? Ele estava na prisão. E ele produziu um clássico que se tornou, na área da ficção cristã, o livro mais lido do mundo, desde a prisão. E aí você tem a história de Martim Lutero, você tem a história Madame Guyon e tantos outros que, apesar de passarem por sofrimentos, prisões, estavam produzindo, servindo a Deus com boas obras que o Senhor preparou de antemão para que pudéssemos andar, não parar, andar. Então que Deus nos ajude a fazer esse paradoxo entre arrependimento de obras mortas com as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu sei que é forte o que eu vou falar. Se alguém não estiver andando nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andasse nelas, estão praticando obras mortas e precisa de arrependimento. Não tem meio termo, ou estamos em um nível ou no outro. Ou nós estamos vivendo uma vida centrada no nosso ego, para nós, sem temor a Deus, sem consagração, sem uma vida piedosa, ou nós estamos servindo a Deus, ainda que pequenos,
fracos, com dificuldades, mas estamos sendo úteis nas mãos do Senhor. Comparando isso com João 15, a parábola da videira, toda vara que estiver em mim e não der fruto, o que ele diz que faz? Corta e lança onde? Vai lançar no fogo. Pode alguém estar em Cristo e perder a salvação? Ou pode alguém estar em Cristo e ser cortado? Parece que ele não está falando de salvação, mas ele está falando dessa vida orgânica de união com Ele, aonde o cristão vive, como diz João 15, habitando em Cristo, e uma vez que estiver habitando em Cristo, ele passa a frutificar pela vida de Cristo que está operando na vida dele. Agora ele passa a dar frutos. Então são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Precisamos orar muito, todos os dias. Senhor, como eu posso te agradar? Como eu posso servir? E se você já sabe o que Deus quer que você faça, a oração agora é para ter graça, para ser fiel, para ser diligente, mas sempre procurar levar uma vida que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe e não sejamos como criancinha brincando no pé da escada. Sobe um degrau, dois, uma hora você está lá em cima, aleluia, vamos, daqui a pouco está lá embaixo. Uma hora você está feliz com Cristo, outra hora você, não sei se eu vou congregar mais, não sei se eu vou avançar, não sei o quê, está aborrecido, está chateado. E no lugar de ver a mão do Senhor trabalhando por detrás das coisas, pode correr o risco de achar que são os irmãos, ou alguém não está te tratando bem. A criança é assim, né? O menino é assim. Falou para mim, mas foi uma indireta. Não, alguém que está amadurecendo em Cristo, ele vê as coisas a partir do trono. O Senhor sabe. E certamente eu tenho que aprender coisas com Ele. E nós temos um grande privilégio de servir o Senhor. Mesmo que sejamos jovens ou uma criança, né? Mesmo que sejamos como aquela menina, né, Milena, que estava lá na casa de Amã, o general, e contou que estava leproso aquele general, né? Se ele conhecesse o meu Senhor lá em Jerusalém, entre Jerusalém e Samaria, ele seria curado. Olha, foi uma boa obra isso, aquela menininha deu fruto lá onde ela estava. Então todos nós podemos servir o Senhor e podemos praticar aquelas boas obras que Deus preparou para que de antemão andássemos nelas. Que Deus nos abençoe. Amém. Perguntas? Alguém quer colocar alguma coisa, ajudar alguma coisa? Temos ainda uns tempinhos.